Às vezes a gente estuda a teoria e a gente vê, assim, qual é o estado da arte do design, quais são o conjunto de passos que a gente precisa fazer, e na teoria é tudo muito bonito, né? Você vai seguir uma série de etapas, uma série de passos, e processo é isso, é você seguir uma série de atividades para você atingir um determinado objetivo, e você tenta fazer tudo ali como reza a cartilha. Às vezes a empresa não tem uma cultura que vai receber isso muito bem, ou porque as pessoas não têm tempo para se dedicar a isso, ou porque as prioridades são outras, ou porque o orçamento está curto. Então, o design ele é um jogo de você entender as pessoas, entender o cenário da empresa e se adaptar o tempo inteiro, né? Então você precisa ganhar repertório, você precisa praticar várias teorias diferentes, de várias formas diferentes, para aos poucos você pensar, cara, se eu tiver nesse momento, com esse prazo aqui, com esse conjunto de pessoas, qual que é a melhor ferramenta que eu posso usar? E você poder adaptar e utilizar para atingir um objetivo, né? Então não precisa necessariamente seguir regras escritas em pedras. Pelo menos essa é a minha visão. Dá para adaptar tudo. Para mim faz muito sentido. E até em mentorias e para o meu próprio time, assim, a gente conversa muito sobre isso. Qual que vai ser o nosso plano? Qual que vai ser o nosso norte? Qual que vai ser o objetivo? O que a gente quer resolver? Sabe? Então, assim, o entendimento deixou claro quais são os problemas que a gente tem, sabe? Às vezes a gente vai descobrir trocentos problemas e não dá para resolver todos de uma vez. Então, por onde você começa, sabe? Então, por isso a questão de saber criar um plano e saber priorizar é outra coisa crucial também, sabe? E aí é uma coisa que pode ser de dentro para fora. A pessoa pode chegar com a proposta dela, mas sempre abrindo para colaboração, porque, igual você falou, é a questão do time entender também, sabe? E o time sempre está alinhado com o porquê que as coisas estão acontecendo daquele jeito. Cara, você acabou de falar de priorização e do time entender. Olha só como às vezes as coisas são injustas, né? Eu já vi muitos profissionais falando mal dos líderes ou falando mal das empresas, falando o seguinte: olha, aqui a gente não tem processo bem definido, aqui a gente não tem como entrevistar os usuários, aqui a gente não tem isso, aqui a gente não tem aquilo. Mas se você for pegar a lista de todas as coisas perfeitas para você fazer, para você seguir um processo perfeito, o UX da teoria que a gente tanto fala, você vai ver que você precisaria de pelo menos um batalhão de pessoas para conseguir executar tudo. Às vezes você não tem esse tanto de pessoas. E priorizar, olha, vai ficar uma dica aqui para vocês guardarem para a live, hein? Dá até para fazer uma hashtag disso. Priorizar não é você decidir o que você vai fazer. Priorizar é você escolher o que não vai fazer. E as pessoas vão te cobrar por isso. Poxa, mas por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Por que não tem aquilo? Por que não tem aquilo? Sendo que tudo é muito óbvio e necessário. É porque eu precisei priorizar, porque com os recursos que eu tenho, com o orçamento que eu tenho, o tempo que eu tenho, eu conseguia fazer isso. Eu tive que escolher o que gera o maior impacto aqui, com o menor esforço possível, para entregar o máximo possível com o que eu tenho. Então, o priorizar foi você escolher isso e abrir mão de todas as outras coisas. E dói. É difícil Dói. priorizar. É Nossa, dói difícil muito. porque você sabe, cara, eu vou ser julgado por isso, o time não vai entender isso. Então, cara, é muito importante você aprender a lidar com essas coisas, porque é normal, é o nosso dia a dia mesmo, né? Então, antes eu ficava frustrado pra caramba, Léo, falar a verdade. Eu tentava aplicar a técnica e, cara, não conseguia apoio, não conseguia patrocínio, e ficava pensando, será que isso é pessoal? Será que o cara que não gosta de mim, não gosta do meu trabalho? Não é possível, por que ele não patrocina esse projeto? Né? E, na verdade, quando você vai ver, é que esses problemas e desafios entre pessoas, eles são a base do nosso trabalho. É saber Sim. lidar com isso que faz da gente um bom profissional. Então, parar de levar isso para isso mudou minha vida, tá? Isso aconteceu comigo lá para 2012, 2013, eu acho. Foi um momento que eu falei assim, cara, não é possível, eu ficava estressado com o trabalho e falava, cara, as coisas não dão certo, por que eu tento aplicar essas coisas e não funciona, não ganho patrocínio? Até que eu cheguei e falei, cara, não é pessoal. O meu trabalho é lidar com isso. O meu trabalho é descobrir como eu consigo convencer essa pessoa, como ganhar a confiança dessa pessoa, como amadurecer esse processo. O meu trabalho é esse. Então eu comecei a lidar como o meu dia a dia e não como problema e estresse para levar para casa. Isso mudou tudo, cara. Tipo, minha mente, bluf, eu nunca mais levei esse tipo de É estresse muito para bom. casa, que é a base do nosso trabalho mesmo. Muito. E, cara, tem um TEDx que eu acho incrível. Ele é de um britânico, falando exatamente como é que ele formulou esse raciocínio na cabeça dele de não levar para o lado pessoal, né? De como não levar para o lado pessoal. E aí ele foi contando a história dele, e aí uma das coisas que ele falou assim, para eu praticar de como não levar as coisas para o lado pessoal, ele decidiu virar juiz de futebol. Porque ele falou assim, eu vou ser xingado o tempo inteiro, mas as pessoas não me conhecem. Então, assim, o cara tá na arquibancada xingando a minha mãe, mas ele nem sabe quem ela é, ele nem sabe quem eu sou. E o que ele tá fazendo é questionar das minhas decisões. Então, peraí, ele tá questionando a minha decisão. Mas a minha decisão, eu sei que eu tomei. No caso do nosso trabalho, às vezes pode ser pessoal. Às vezes pode ser que a pessoa não tá sendo um sponsor ou não te ouvindo do jeito que você
acredita, porque às vezes rolou alguma coisa ali no ambiente de trabalho, às vezes uma conversa que foi mal interpretada e acabou indo para o lado pessoal. O soft skill entrando, né, sempre presente e onipresente, que é, cara, chama a pessoa, bora ouvir, e por isso que ter essa cultura de feedback que a gente sempre fala, né, de criar essa cultura de feedback dentro do time para receber essas coisas e também poder dar é muito importante, assim, porque aí a gente acaba descobrindo o seguinte, tá, não vou levar para o lado pessoal, então não, às vezes é pessoal, às vezes está rolando uma trava aqui, porque o desenvolvedor achou que eu fui muito arrogante na hora de fazer o handoff, na hora de passar o insumo do trabalho dele para ele. Vou dar um exemplo prático disso. Você chega e fala, olha, a gente precisa mudar esse componente select box aqui para um checkbox. Aí você solta assim, cara, os usuários não conseguem usar isso, está muito difícil de usar. Só que, poxa, você está falando isso para o cara que construiu a parada. Ele vai achar que foi pessoal, às vezes. Ele vai falar, pô, tá falando mal de mim, do meu trabalho? Quem pensa que é para falar mal? Sendo que você só queria ajudar, só que é mal interpretado, né? Exatamente. E às vezes ele levou para o pessoal, nem é para o pessoal, e às vezes, se vocês têm essa abertura dentro do time, falou assim, cara, não foi pessoal, tá tudo certo, sabe? Você quer conversar e pensar numa outra solução? Beleza, porque a gente tem esse cenário, as pessoas não estão conseguindo utilizar esse componente. A gente pode testar esse, pode testar outro, e aí entra a questão da escutativa também, é muito importante dentro disso. É crucial a gente conseguir escutar as pessoas que estão à nossa volta, porque, de novo, essa é a base do entendimento que a gente vai ter para ter informações reais na nossa mão para tomar decisão.